Bom, quando o paciente está com dor na coluna, o que ele imagina logo, né? O que ele imagina, e o fisioterapeuta que não está aqui nessa live, o que é que ele imagina se chega um paciente com dor na coluna ali, uma dor 8, 9, na escala EVA? A primeira coisa que o fisioterapeuta e o paciente imaginam é que ali tem algum problema gravíssimo. Porque a imagem que a gente tem da coluna é o quê? Tem a medula, tem as raízes nervosas, que é um tecido neural, e a gente, por ter ali perto ossos, essas vértebras, ligamentos, a articulação, músculos, então a gente pensa que aquilo tudo ali vai prejudicar esse tecido neural. Então a impressão de que a gente tem é que é uma estrutura muito frágil, aquela medula, aquela raiz nervosa, tudo aquilo ali pertinho de que qualquer coisa pode destruir. Simplesmente por ter essa imagem disso tudo está pertinho. Então o paciente, o fisioterapeuta imaginam logo algo gravíssimo que pode acontecer. Mas se eu te disser que problemas graves ocorrem na imensa minoria das pessoas que têm dor lombar, você já ouviu falar? Para você saber se realmente teu paciente necessita ali de exame de imagem ou não, você tem que saber, ou pelo menos ter um caminho que te mostre se realmente ele tem esse problema grave. E um caminho hoje que as principais diretrizes internacionais falam e que também os maiores especialistas do mundo publicam, é que o melhor caminho para a gente saber se o paciente tem algum problema grave é se ligando das red flags. Red flags são as bandeiras vermelhas. O pessoal confunde muito, acha que red flag é um problema sério. Red flag não é a doença séria. Red flag são sinais e sintomas que podem indicar um problema sério. Então, normalmente, anota. Pega aí a caneta e o papel. Porque hoje vai ter muito bizu, muito segredo revelado, que é para poder subir você de nível, tá bom? Você não vai ser mais o fisioterapeuta que você era quando você entrou nessa live aqui, não. O único momento, pessoal, que é o ideal para se pedir exame de imagem é se o paciente apresentar bandeiras vermelhas, que são sinais e sintomas que podem indicar condições graves, como inflamação, infecção, síndrome da cauda equina, fratura, tumor. Se ele tiver diversos sinais que possam indicar essas condições e ele ainda tiver danos, déficits neurológicos graves ou progressivos, como por exemplo, deixa eu ficar em pé, né? Como por exemplo, ele não está mais conseguindo andar, mas semana passada ele estava andando bem, de repente começou a dor nas costas, agora ele não anda, agora a perna está toda dormente, e ontem estava dormente ali só no glúteo, agora ficou a perna toda, ele perdeu força para dorsiflexão, para flexão plantar ali, de repente a dor começou de manhã, de tarde ele já está assim. Então esses déficits neurológicos graves e progressivos muito rápido, a gente associando essas bandeiras vermelhas com esses déficits neurológicos graves e progressivos, nessa hora é que o exame de imagem ele pode ajudar a gente a encontrar algum problema grave. Mas não só o exame de imagem, se a gente estiver suspeitando de uma infecção, um exame laboratorial, um exame histoquímico, entendeu? Eu quero deixar aqui claro para vocês quais são os sinais e os sintomas que vocês têm que levar em consideração. Deixa eu só ver essa pergunta do Marlon. Douglas, se o paciente tem dor na coluna 8, mas não tem limitação do movimento, isso pode ser considerado uma red flag? Não, pessoal. Olha, dor não é padrão, não é norte para você solicitar um exame de imagem. Uma dor 8, 9 não significa, não é um sinal de que teu paciente está com um problema grave. E normalmente quando o paciente chega com dor na coluna muito alta, ou no teu consultório, ou lá no hospital, no posto de saúde, a primeira coisa, né, que o profissional faz, não, o exame de imagem ele está com uma dor enorme, pode ter acontecido alguma coisa. Anota isso daí. Dor alta não é bandeira vermelha, não é padrão
tá bom? Pra gente solicitar exames de imagem. Porque o desespero é tão grande exatamente por ter essa mentalidade de que nervo, medula, osso, está tudo perto, então isso pode comprometer ele para sempre. Então isso gera um certo desespero por ter essa visão ali da coluna, e o pessoal, basta o paciente chegar com essa dor alta que consideram logo um red flag e solicita exame de imagem. Mas não, tá bom? Presta atenção, vamos começar aqui pelos tumores, tá bom? Se você estiver suspeitando que a dor na coluna do teu paciente é por causa de algum tumor, ele tem que apresentar não um red flag, mas diversos red flags, diversos sinais e sintomas que possam indicar que ele está com tumor. Ninguém é para solicitar exame de imagem por causa de uma red flag, não. Anota isso daí. 80,4%, a imensa maioria das pessoas que chegam com dor lombar ali na atenção primária, ou na clínica, ou no posto de saúde, essa imensa maioria tem pelo menos uma bandeira vermelha. Então, se você se desesperar só porque teu paciente está com a perna toda dormente e essa é a única bandeira vermelha que você tem, ou então se é porque ele não encontra uma posição de conforto e já for logo pedir exame de imagem, isso pode não ajudar em nada. Porque aí o paciente não tem uma posição de conforto. Todo momento ele sente dor, até quando está parado. Então isso pode ser um tumor. Vai fazer ali um exame de imagem na coluna? Aí o paciente faz e não tem nada. Mas você, quando deu essa informação, você gerou nocebo. Você jogou uma informação que vai piorar o estado psicológico até funcional do paciente. Porque imagina o paciente, se ele sonhar que tem um tumor, um câncer na coluna. Então ele imagina algo grande que está ocupando espaço, que ele não pode se movimentar, porque se esse tumor estourar, se ele entrar em metástase, vai piorar em muita condição dele. Então cuidado. Ao você encontrar uma bandeira vermelha, isso não quer dizer nada, tá bom? A maioria dos pacientes com dor lombar tem pelo menos uma. O negócio é você tentar perceber várias e associar junto com esses déficits neurológicos graves e progressivos. Aí pode ser que você se preocupe ao ponto de querer uma avaliação mais detalhada, tá bom? Olha só os exemplos. Tumor. Idade menor do que 20 anos e acima ali de 55 anos. Uma característica muito interessante de que a dor na coluna pode ser por causa do tumor é quando o teu paciente tem uma perca de peso inexplicável. Por exemplo, ele não faz academia, ele não faz dieta, mas esse mês ele perdeu 5, 6 quilos, sem fazer nada disso. É uma perca de peso inexplicável. Ainda mais se ele tem na família dele histórico de câncer. Aí você, tem histórico de câncer? Quem já viu pessoas com câncer sabe o quanto elas perdem peso rápido. Então tem história de câncer, teve uma perca de peso aqui inexplicável do nada. O início foi também assim, do nada, tá bom? Ele tem uma dor constante que ele não encontra uma posição. Qualquer posição que ele fique, ele vai sentir dor. Então, você pergunta aí, quais são as características para suspeitar de um tumor? São essas que eu estou dizendo agora, que são as bandeiras vermelhas, sinais e sintomas que você pode suspeitar de um tumor, tá bom? Eles perdem peso muito rápido, principalmente isso daí, Bárbara, quando é inexplicável do nada, e não só isso, é do nada e já tem histórico de câncer na família, então você já fica ligado. Se tem um tumor, pessoal, não tem associação mecânica nenhuma, tipo assim, qualquer posição que ele ficar vai doer. E além disso, você encontrou pelo menos 3 bandeiras vermelhas que podem indicar um tumor. Aí você ainda encontra aqueles déficits neurológicos sensoriais, porque se tem um tumor na lombar, vai ter algo comprimindo ali, medula, raízes nervosas, sintomas podem ser bilaterais ou unilaterais, uma perna só. Aí você encontrou isso, aí você, além das red flags, eles têm esses déficits neurológicos graves. Ele começou a perder peso muito rápido e ao mesmo tempo a perna já foi ficando dormente também muito rápido, na mesma proporção que ele foi perdendo peso. Ele não consegue fazer uma flexãozinha plantar, uma dorsiflexão, déficit motor também de força. Aí você, eu suspeitar agora que possa ser um tumor.
Só que você não vai dizer isso para o paciente, porque hoje, pessoal, na literatura, o que se pede muito é que a gente evite gerar nocebo, expectativas negativas no paciente. Porque se você fala que está suspeitando de um câncer, que ele pode ter um câncer, então se você dá quase a certeza por essas características, vai piorar demais a situação dele. Então você diz, olha, eu preciso de mais exames de imagem da sua coluna, que eu estou suspeitando que possa ser alguma coisa que precise de uma, como é que eu posso dizer, de uma investigação melhor, porque aqui no meu exame físico eu não consegui encontrar. Ele, mas o que é que pode ser? Eu também não sei. É por isso que eu estou pedindo um exame de imagem, não é? Porque no meu aspecto físico eu não encontrei. Então vamos ver se o exame de imagem mostra um exame laboratório, um exame químico, histoquímico. Enfim, com esse tipo de comunicação, você acaba que não gera nocebo e até pode diminuir um pouco as expectativas negativas dele, né? De que se você dissesse que é um tumor, que é alguma coisa séria. Então, basicamente, eu quero que você tenha pego essa visão, tá bom? De não associar só mas várias bandeiras vermelhas, ligando-as com esses déficits neurológicos graves e progressivos. Como eu falei nos meus stories hoje, é raridade demais eu pedir exame de imagem ou eu considerar exame de imagem. Porque pessoas com doenças graves, galera, tem estudos que acompanharam por um ano, mais ou menos foi 1.172 pacientes da atenção primária. E foram analisar eles com red flags. Durante um ano ficaram tratando esse pessoal por causa de doença grave. E quando foi ver no final de um ano, 0,9. Só 11 pacientes realmente tinham alguma doença grave. Ou seja, menos de 1%. Então, pessoal, é raridade. É a mesma coisa que eu disse, olha, tem 99% de chance de não ter nada. Então você vai ficar feliz, porque 99% de chance é praticamente certeza. Tem 99% de chance de você ganhar na Mega Sena. Pô, você vai jogar agora, você vai atrás de abrir uma loteria agora. Então tem 99% de chance do teu paciente que chega com dor lombar não ter nada grave. Então não precisa de exame de imagem. A não ser que você suspeite de um tumor com essas características que eu dei. Outro exemplo, deixa eu passar aqui. Meu slide. Síndrome da cauda equina. Lá no final da medula, as raízes nervosas, elas fazem tipo uma cauda, por isso que a gente chama de cauda equina, parece um rabozinho de um cavalo. Lá nesse final, quando tem uma compressão muito forte, que pode ser por causa de uma hérnia de disco, de uma espondilolistese, enfim, pode ser por um monte de coisa. O paciente vai apresentar principalmente incontinência urinária, incontinência fecal, porque lá no finalzinho da medula, na cauda equina, é onde estão os ramos dos nervos que inervam exatamente as regiões pubianas, as regiões aqui fecais, entendeu? Então, quando tem uma compressão ali, o que é que vai acontecer? Exatamente isso. Muita dormência nessa região urinária, fecal. Uma dor lombar em cela também. Ele vai ter aquela dormência toda, pegando aqui em faixa a coluna. Mas o que faz a gente suspeitar mais de síndrome da cauda equina é essa incontinência urinária e fecal, associada à fraqueza muscular na perna toda, dormência na perna toda. Isso daí, pessoal, pode ser algum problema sério. Pode ser síndrome da cauda equina. Então, solicita um exame de imagem, porque radiculopatias normais, hernias de disco normais, verdadeiras, que são quando elas causam alguma dor, elas não costumam gerar incontinência urinária nem incontinência fecal. Só síndrome da cauda equina. É muito incomum isso acontecer, tá bom? Em pacientes que têm uma hérnia de disco simples ali na medula L4, L5, entendeu? Agora, quando tem a compressão da cauda equina lá no final, aí o negócio complica e ele aparece com isso, tá bom? Anota também sobre infecção. Infecção é outro negócio que pode causar algum problema sério, tá bom? Infecção, pessoal, se teu paciente dele já tem o diagnóstico de alguma infecção ali bacteriana, por exemplo, infecção na pele,
Aí a dor nas costas dele começou depois que ele teve essa infecção generalizada. Uma dor constante, uma dor também que não está ligada ao movimento. Se ele estiver parado, em pé, deitado de lado, de qualquer jeito ele vai sentir dor. Mas basicamente tenta associar isso daí. Ele começou a sentir dor lombar depois que ele começou a ter esse problema de infecção. Então essa infecção na pele, por exemplo, né? Então vamos aprofundar mais um pouquinho para ver se essa infecção não chegou lá na coluna e se não é por causa disso também. Porque ele nunca sentiu dor lombar. Ou então ele sentiu raramente. E agora essa dor tá tão forte depois que veio associada, depois que apareceu essa infecção. Então você desconfia, tá bom? Apesar de ser raridade. Outro problema grave que faz com que nós solicitemos exames de imagem é uma fratura. Imagina que teu paciente, ele levou um trauma, uma pancada, tá bom? E começou a sentir dor depois dessa pancada. Pessoal, fratura é o problema grave mais comum da coluna. Lembra que eu falei do estudo lá da atenção primária, que só de 1.172 pacientes, só 11 tiveram problemas graves, que é menos de 1%, e desses 11, pessoal, 8, a imensa maioria foi fratura. Então, o que é mais comum da gente encontrar de problema grave na lombar é fratura, tá bom? Se o paciente começou a sentir dor depois de uma pancada, se ele consegue apontar bem direitinho, olha, é bem aqui, ó, exatamente onde eu levei a pancada. E depois da pancada, eu tô com aqueles problemas neurológicos, aquela dormência, aquele formigamento na perna. Poxa, ele tem mais de 50, 70 anos, ele é idoso. Ele toma muito corticoide, que isso deixa os ossinhos fracos. Pessoal, pede exame de imagem para esse tipo de paciente, tá bom? Porque a probabilidade de ter alguma fratura é grande, principalmente por ele ser idoso, usar corticoide e ter levado uma queda ou uma pancada, tá bom? Não custa nada. É melhor você não ter dúvida do que trabalhar com a dúvida, tá bom? Inflamação é outro problema grave que teu paciente pode ter. Aí tu pede ou exame de imagem ou exames bioquímicos, enfim. Uma das características muito comuns de inflamação, de a dor ser por causa da inflamação, é quando o paciente amanhece rígido, sabe? Todo duro, ele fica ali tentando se mexer mais ou menos ali meia hora, uma hora, todo rígido, todo duro. E aí quando ele vai fazendo os movimentos, é que ele vai começando a se soltar. As articulações periféricas, como a articulação sacroiliaca, a articulação coxofemoral, começam a ficar com dor, aí se comprometendo também. Pode ser algum processo inflamatório. Também não tem movimento que melhore, nem movimento que piore, não tem posição de conforto. Ele tem um mal-estar generalizado. Então toda hora ali ele vai estar sentindo dor. E claro, se ele já teve também o diagnóstico de uma inflamação generalizada, ou em alguma parte do corpo, como uma artrite reumatoide, por exemplo, aí você já começa a desconfiar também, tá bom? Mas olha, não solicita o exame de imagem porque você achou uma bandeira vermelha só. Por exemplo, Douglas, de manhã ele estava rígido, estava doendo ali também a virilha, a articulação coxofemoral, então eu pedi porque eu acho que é uma sacroilite, alguma inflamação ali na região da articulação sacroiliaca. Não, pessoal, uma bandeira vermelha não. Associa diversas e vai juntando, né? Com o tempo que ele tá com essa dor, se começou mesmo depois de algum diagnóstico de inflamação, se ele tinha alguma ferida que infeccionou, enfim, vocês têm que fazer essas associações, tá bom? Porque a maioria dos pacientes, eles possuem pelo menos uma bandeira vermelha, tá bom? Então eu quero que fique claro para você, uma bandeira vermelha não é suficiente para você pedir exame de imagem. Não é suficiente também para você pedir exame de imagem, anota. O paciente está com uma dor 8 ou 9 numa escala de... ele chegou com aquela dor insuportável que ele está travado, ele não está nem andando. Já meu pai, por exemplo, acho que tem uns 2 meses, me ligaram desesperado lá da casa dele, que ele travou a coluna, que ele ficou parado.
aqui na flexão, ele não conseguia nem andar. Quando ele tentava se mexer, qualquer movimento, ele gritava, ele não tinha posição de conforto nenhum. Mas ó, ele tinha uma bandeirinha vermelha e a dor começou do nada, né? Só que eu acabei que eu não encaixei ele em nenhuma condição grave, apesar dele ter uma bandeira vermelha. Então, no mesmo dia, a gente conseguiu aliviar a dor dele, ele já conseguiu ficar em pé, andar todo normalzinho. Pessoal, é só ter calma, você não precisa ceder a essa pressão de que o paciente está com uma dor enorme e de que não está nem conseguindo andar. Se acalma e raciocina, tá bom? Olha só, e isso não acontece só na atenção primária não. Às vezes o paciente está com aquela dor enorme e ele já quer ir para onde? Ele já quer ir para a emergência. Aí lá na emergência também foi feita uma pesquisa, deixa eu ver o ano, foi em 2020, esse ano ela foi publicada. E dos pacientes que chegavam na emergência, pessoal, com essa dor de que nem se mexia, totalmente travada, dor enorme, entre 2,5% e 5,1%. Uma média de 5% deles é que tinham algum problema grave. Então, mesmo essa galera toda travada, com uma dor enorme, que chega lá na emergência, 95% deles não tem nenhum problema sério. Então, fazer exame de imagem, porque é o que faz, né? Chega na emergência, é exame de imagem, né? Porque a situação tá horrível. Isso não é inteligente. A gente tem que entender de uma vez que quando a gente fala de dor lombar, as causas são multifatoriais. Diversas coisas podem interagir para poder deixar o paciente naquela situação, entendeu? Então não se apega só ao aspecto estrutural, porque o que a ciência vem mostrando é que isso não ajuda em nada, pessoal. Porque quando você se apega ao aspecto estrutural, você quer um exame de imagem e quer trabalhar de acordo com o exame de imagem. Mas tem estudos, deixa eu ver, que foi publicado, se eu não me engano, foi em 2009. Esses estudos que eu estou citando, entrem no meu grupo do Telegram, o link está na bio do Instagram, que eu vou colocar esses artigos no grupo do Telegram, tá bom? Se vocês quiserem mesmo esse artigo, cliquem aí no coraçãozinho aí, para eu ter uma noção se interessa para vocês todos esses artigos que eu vou citando aqui no decorrer da live. Se eu ver coraçãozinho subindo agora, eu coloco esses artigos no grupo do Telegram. Quem não é ainda, o link tá na bio. Cadê? Os coraçõezinhos subindo, que é para eu saber se vocês querem esses artigos, que é para refinar ainda mais a avaliação de vocês. Bora, galera, cadê o coraçãozinho subindo, que eu não tô vendo? Isso! Estudo lá de 2009, os pesquisadores quiseram ver o seguinte, presta bem atenção, esse vai lá para o Telegram. Se tratar pacientes com exame de imagem gerava algum benefício comparado a tratar pacientes sem exame de imagem. Eles queriam ver na melhora da dor, na qualidade de vida, na satisfação do paciente, na saúde mental. Então eles pegaram registros que tratavam pacientes com exame de imagem e sem exame de imagem. E sabe o que foi que os autores observaram? Que trabalhar com exame de imagem não acrescentou benefício nenhum. Eu sei que nós vimos de uma escola que supervaloriza a anatomia, supervaloriza olhar o paciente como um pedacinho. Diz que para o fisioterapeuta ser um fisioterapeuta ele tem que entender muito de anatomia. Não, pessoal, a gente não tem que entender muito de anatomia, não. A gente tem que entender muito de gente. Porque não chega para você só um ligamento, só um músculo, só uma articulação, não. Então focar só nesse diagnóstico cinético funcional em quem tem dor lombar, que é o que ensina pra gente, fisioterapeuta só dá diagnóstico cinético funcional. Médico é patoanatômico, físio também, né? Isso não vai te levar para o próximo nível. A análise tem que ser biopsicossocial. Tem que ser multidimensional. A gente escuta muito isso também, né, Bárbara? O fisioterapeuta tem que entender de biomecânica. Não, o fisioterapeuta tem que entender muito de gente, é de aspectos psicológicos, é de contexto, é de ambiente, é o quanto isso tudo está interferindo na dor do teu paciente, na incapacidade dele. O papel do fisioterapeuta é retornar o paciente para as atividades diárias dele, tirar ele do estado de incapacidade. E anota, se você não sabe o que afasta o teu paciente que chega com dor lombar reclamando,
do trabalho, do lazer e de tudo, não são aspectos físicos. É medo, é baixa autoeficácia e o sofrimento psicológico. São aspectos que você não consegue palpar, que você não consegue ver. Então é isso que leva o teu paciente para um estado de incapacidade. E nós temos uma ferramenta poderosíssima para trabalhar isso tudo, que é o exercício. Se eu fosse dizer para vocês qual é a estratégia de tratamento melhor, a mais perfeita do mundo, não tem. Mas tem uma quase perfeita, é o exercício, tá bom? Agora ele tem que ser bem direcionado. Um exercício em alguém que está com medo é diferente de alguém que está sem medo. Um exercício em alguém que é autoeficaz, que acredita na própria ação, na própria condição, no próprio tato, é diferente de alguém que tem baixa autoeficácia. Então me perguntam muito, Douglas, então qual é o exercício que eu faço para ele? O que vai definir isso é o contexto dele, é o estado psicológico dele. Mas se teu paciente, ele acredita, ele é daquele que já chega lá no teu consultório, como chegam no meu, já chegam com a maletinha aqui de exame de imagem, a primeira coisa que eles falam, olha aqui doutor, ó, eu tenho hernia, eu tenho artrose, eu tenho bico de papagaio. Esse paciente você já vê que ele tem um apego grande a esses aspectos estruturais, pessoal. E na literatura mostra, ela já está fortalecendo para a gente. É comum essas alterações, elas são decorrentes do processo de envelhecimento, principalmente de fatores genéticos. Tem estudos que foram feitos com gêmeos, lá em 2009, que pegaram esses gêmeos e fizeram o seguinte: eu quero gêmeos que trabalhem em lugares distintos. Gêmeos que trabalhem pegando muito peso, jogando muita carga na coluna, e gêmeos que o outro gêmeo que trabalhe leve. Por exemplo, um gêmeo trabalhava no escritório e o outro gêmeo trabalhava de mecânico. Um gêmeo trabalhava na fazenda e o outro gêmeo trabalhava no computador. Então vocês concordam comigo que o gêmeo que trabalhava pesado era para esse gêmeo, porque ele jogava mais carga na coluna, ter a coluna mais desgastada do que o gêmeo que trabalhava leve? Mas olha o que foi que aconteceu. A conclusão do estudo foi que não teve diferença, independente da carga que é jogada na coluna, se é muita carga, se é muito movimento, se é muito exercício. Isso não foi fator para os pacientes desenvolverem mais desgastes, descaises, mais alterações na coluna. O fator genético é que foi em cerca de 75% dos pacientes. Então, aquela informação que você costuma dar, olha, tua coluna tá desgastada, é porque tu pega muito peso, é porque tu corre demais, é porque tu se abaixa demais. Aí essa carga, esse estresse mecânico desgasta a tua coluna. Tá errado. Porque o gêmeo que jogava muita carga mecânica na coluna, ele não teve mais desgaste do que o gêmeo que pegava leve. Eles estiveram na mesma proporção. Então foi o fator genético, a conclusão do estudo, que foi o mais importante para dizer pra gente essa relação de desgaste e tempo. Então, fator genético, 75%. Idade, o processo de envelhecimento, mais ou menos 20%, 25%. E a carga física, que a gente fala tanto que faz mal, que desgasta a coluna, ficou entre 0% e 5%. Então essa carga física, essa sobrecarga estrutural, pessoal, isso não interfere na coluna de forma negativa, como é o que a gente pensa. Então para de se preocupar com isso. Pega teu olhar e expande, tá bom? Acabei também de citar estudo de 2009 que mostrou não ter diferença nenhuma de tratar com exame de imagem sem exame de imagem. Então, se teu paciente não tem várias bandeiras vermelhas e não tem déficits neurológicos graves e progressivos, para que você precisa se apegar a isso? Exame de imagem traz muito mais malefícios do que benefícios. Olha só, essa perguntinha aqui, esse relato que apareceu, ó. Tem um paciente que o médico pediu 3 exames de imagem todas as vezes que ele travou. E em todo o diagnóstico era exatamente o mesmo. É porque, infelizmente, esse médico ele tem o mesmo pensamento de um monte de fisioterapeuta e de um monte de outro médico. Eita, a coluna tem medula, tem raiz nervosa, tem muita estrutura dura ali perto, mole. Então a gente tem que fazer logo o exame, porque pode acontecer alguma coisa grave com a medula ou com os nervos. É isso que todo mundo pensa, por isso esse desespero em pedir exame de imagem. Só que isso acaba gerando o quê? Gastos desnecessários
tá bom? Tanto para o privado, para o paciente, quanto para o sistema público. Além disso, pessoal, o paciente como esse, que foi submetido várias vezes a exame de imagem, ele pode ter efeitos colaterais, porque está sendo exposto direto à radiação. Anota, isso é o resultado de exames de imagem desenfreados, altos custos, exposição à radiação. Além disso, uma interpretação incorreta pelos profissionais. Porque se faz o exame de imagem e vê ali um bico de papagaio, uma hérnia, vai dizer que a causa é disso. Aí esse paciente que travou 3 vezes, então vamos ter que operar. Vai ser feita a interpretação correta que pode levar o paciente para condutas invasivas, intervenções invasivas. E isso vai ser muito pior. Porque a gente sabe que cirurgia da coluna, pessoal, pacientes que são submetidos de 10 a 46%, quase a metade, voltam a ter a mesma dor de antes ou uma dor até pior. E se o paciente resolve fazer uma segunda cirurgia, uma média de 75% deles não melhoram. E se ele for fazer uma terceira ou quarta cirurgia, 85% e 95% de chance também de não melhorar. Então, quanto mais cirurgia fizer, para completar, ainda é pior. Então, exposto demais à radiação, altos custos, gasta dinheiro demais. Além disso, pode trazer diagnósticos errados e a consequência disso é que o paciente ele vai receber intervenções invasivas cirúrgicas. E o pior de tudo, que é o que eu acho, que é o quarto ponto que eu quero que vocês anotem, essa exposição a exame de imagem de forma desenfreada, sem critério, pessoal, pode fazer com que o paciente tenha uma interpretação incorreta da situação dele. Porque imagina, se o teu paciente, esse daí, que fez 3 exames de imagem, o pessoal, tá vendo o que tem na coluna dele, mas ninguém consegue tratar, então na cabeça desse paciente é o quê? Eu sou incurável, ninguém consegue resolver, minha situação é séria. Então esse paciente, pessoal, ele vai desenvolver catastrofização, medo e evitação, ele vai se incapacitar, porque ninguém resolve o problema dele, porque todo mundo está olhando para o lado errado. Exame de imagem não é para ser pedido assim, discriminadamente. Olha o tanto de prejuízo que causa. Radiação, altos custos, interpretação errada, que é um dos piores problemas, porque isso submete ao paciente a diversos tratamentos que não vão fazer ele melhorar. Aí a consequência disso é que a dor vai persistindo, a dor vai ficando crônica, o paciente vai se afastando das atividades e gera esse bolo de incapacidade que a gente vê em pessoas com dor lombar. De 1990 a 2015, em 25 anos, aumentou 54% o número de pessoas incapacitadas por dor lombar. E um dos principais motivos que faz essas pessoas se afastarem de suas atividades são as informações que o profissional da saúde dá. Tem estudos que já mostram isso. Então, é ou não é importante você ter cuidado com o tipo de informação que você dá, com o tipo de informação que o paciente vê, com o tipo de informação que o paciente escuta. Isso tudo, pessoal, gera expectativas negativas, que é o que nós chamamos de efeito nocebo. E essas expectativas negativas vão piorar a condição do paciente. A perguntinha aqui da Bárbara. Eu já vi uma aula falando como essa solicitação de exames de imagem de serviço público pode interferir em outros pacientes que realmente precisam de exames de imagem. Exatamente. É porque o nosso sistema de saúde ele é criado, ele é trabalhado da seguinte forma. Como ele é superlotado, o que é que você tem que fazer? Atender o máximo de pacientes possíveis para desafogar. Então imagina, é fácil trabalhar igual o Douglas, porque no meu consultório só a minha avaliação é entre 1 hora e 1h30. Eu atendo um paciente de 1 hora, 1h30. No sistema público, por exemplo, em 1 hora, 1h30, eles atendem 10, 15, 20. Porque como é? Exame de imagem, exame de imagem, exame de imagem. Eles não são pagos, pessoal, por qualidade. Infelizmente, a realidade é essa. O profissional de área da saúde que pede muito exame de imagem, ele é pago por procedimento, por quantidade. E, infelizmente, isso tem que mudar. Isso tem que mudar, porque se não muda, é isso que acontece. Tá bom? Vai piorar toda a situação. Vai piorar não, porque já está piorando a situação, né?
A Mari perguntou, tem um paciente que tem protusão discal, o médico já queria cirurgia. É triste isso daí, mas é uma realidade grande. O médico, o fisioterapeuta também. O outro, eu tive indicação de cirurgia e melhorei com físio. Você melhorou com físio e poderia ter melhorado até só, porque a história natural por exemplo, se for uma hérnia de disco, que você não disse aí, né? É favorável, entendeu? O tempo, para quem está com dor aguda, por exemplo, ele é muito bom. O tempo vai ajudando a cicatrizar, a fazer você melhorar também. Infelizmente, quando a gente fica muito atrelado a esses fatores físicos e estruturais, quem sofre é o paciente e todo o sistema de saúde. O que o André perguntou, pior são os pacientes entenderem tudo isso. A grande maioria fica apegado no ditado, só acredita vendo. Mas isso é para todo mundo, profissional também. Se a gente não vê, a gente não acredita. Então fica essa busca desenfreada por força muscular, para o movimento perfeito, para alteração no exame de imagem. Só que presta atenção. Se eu disser para vocês que o estresse é um fator de risco para infarto, todo mundo acredita e todo mundo concorda. Agora, por que ninguém concorda que o estresse é um fator de risco para dor lombar? Olha, não está dormindo direito. Isso é um fator de risco para ansiedade, para depressão. Todo mundo acredita, mas ninguém acredita que é para dor lombar. Então, o que é que está faltando? É um trabalho forte de educação, principalmente na mídia. E é o que eu estou tentando fazer e eu espero que vocês me ajudem a jogar informações realmente de qualidade para os pacientes. Porque só assim, pessoal, a gente vai conseguir mudar esse cenário. Só que cuidado ao jogar essas informações, porque pode ocorrer o que a gente chama de backfire effect, que é quando o tiro sai pela culatra. Você dá uma informação tentando ajudar, é o paciente, vixe, esse fisioterapeuta tá doido, porque meu médico, o Bem-Estar, a Fátima Bernardes, a Ana Maria Braga, eles falaram para mim que hérnia causava dor. Aí o fisioterapeuta que eu conheci agora tá dizendo que não causa, esse bicho tá doido. E esse paciente já tinha chegado no teu consultório logo com exames de imagem. Então, cuidado. Vai pelas beiradinhas ali, tá bom? Vai pela borda. O que eu fiz com o meu último paciente? Eu não disse isso, que exame de imagem não servia, que não significava nada para a condição dele. Eu simplesmente disse assim, olha, você tá com dor lombar, né? Você tá me dizendo que sua dor é por causa de uma hérnia? Pois você sabia que tem pessoas, como a minha mãe, que tem 3 vértebras desgastadas na coluna, tem hérnia de disco, mas ela ainda faz caminhada, ela lava a louça, ela corre. Você sabia que mesmo uma pessoa com hérnia de disco pode fazer essas coisas? Qual é a diferença da minha mãe para você? Se ela também tem hérnia, ela tem mais coisa, ela tem até artrose. Aí o paciente, é mesmo, né? Então é possível viver sem dor, viver fazendo as coisas, mesmo tendo isso? Ele vai refletir, pessoal. E a melhor forma de comunicação é essa. É a reflexiva. Não é você jogar a informação de uma vez, não. Eu estou jogando aqui de uma vez para vocês porque nós somos profissionais, para vocês entenderem. Agora, a comunicação, ela tem que ser reflexiva, que é para não gerar revolta. Porque como comentaram aí, se já é difícil para o paciente, mas também é difícil para o profissional da saúde. O pessoal fala que trabalha com prática baseada em evidências, mas a gente vê no consultório ainda raspador, ventosa, vê fisioterapeuta usando muito exame de imagem. E hoje a gente sabe que isso não acrescenta benefício nenhum no tratamento da coluna. Então você tem que levar essas informações de qualidade a sério para poder resolver o problema do teu paciente. Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Pessoal, aperta o coraçãozinho que eu tenho mais coisa para falar. E se eu ver o coraçãozinho subindo, eu me empolgo. Vamos lá. Tô aguardando esse coraçãozinho subir. Pronto, o Marlon, né, fez uma pergunta. Até às vezes piora a avaliação do profissional, pois quando ele vê o exame de imagem, ele vai querer achar os sintomas. Exatamente. Isso é um dos principais erros. Eu vejo um amigo meu fisioterapeuta conversando comigo, faz um diagnóstico ali perfeito. Mas é quando vê o exame de imagem, esquece tudo. Pessoal, eu estou dizendo aqui para vocês que o exame de imagem não ajuda em nada.
baseado em evidências, em coisas que tem comprovação científica e que eu vou botar no meu grupo do Telegram. Se você ainda não é do grupo do Telegram, entra, o link tá na bio aqui do Instagram. Não perde tempo, tá bom? Revisão de 2009. Pacientes tratados com exame de imagem e sem exame de imagem, o exame de imagem não gerou benefício nenhum. Então, para que você precisa dele? Na atenção primária, menos de 1% tem doença grave na coluna. Então, para que exame de imagem? Na emergência lá do hospital, 5% é que tem. 95%, a imensa maioria, também não tem. Então, para que exame de imagem? Pessoas assintomáticas, é normal ter protusão, a gente diz que o bico de papagaio, isso é natural do processo de envelhecimento, da genética do teu paciente. Então, para que você vai se preocupar com isso? Você quer ser mais um contribuinte da incapacidade? Porque o que mais gera afastamento de trabalho, de lazer e das atividades no mundo é dor lombar. E se você está aqui, você está querendo aprender a tratar melhor o paciente com dor lombar. Então, primeiro ponto, pessoal, é durante a avaliação. Usa o que é necessário. E sabe o que é necessário? É isso aqui, ó. A orelha, teu ouvido, é você escutar. É isso que é necessário. Já teve pacientes com dor lombar que apareceram lá no meu consultório que a gente não precisou fazer nada de exercício. Não precisei nem botar a mão, a gente precisou só conversar. E eles melhoraram. Entendeu? Então escuta, porque o segredo tá aí nessa jogada. Presta atenção. Foi publicado, para você ver o grau da situação que o Brasil tá. No Estadão, se eu não sei, me lembro se foi em 2013, acho que foi. O Brasil foi comparado com mais de 30 países super desenvolvidos, que é o OCDE, tá bom? 30 países super desenvolvidos e o Brasil. O Brasil pedia mais ressonância magnética 3 vezes mais do que 30 países super desenvolvidos juntos. Pessoal, tem alguma coisa errada aí, não tem não? Pessoal, uma coisa que a gente não pode fazer é dizer que o Brasil não tem acesso à ciência. Acesso tem. O que não tem aqui é estímulo. Infelizmente é diferente de um país super desenvolvido. Um país super desenvolvido tem estímulo, o pessoal lá está por dentro da ciência. Então, como eles estão por dentro da ciência, eles acabam deixando de fazer essas coisas desnecessárias e focam em fazer o que é eficiente. O Brasil, quando a gente fala aqui de ciência, do que os artigos mostram, o pessoal fica zangado, o pessoal deixa de falar com a gente, o pessoal briga com a gente. Parece até que a gente está esculhambando a mãe do fulano. Meu Deus, você tem que entender que você não é um técnico. Não vai brigar por técnica, não. Deixa de ser besta. Você tem que brigar pela melhora do seu paciente. E a melhora do seu paciente não é dependente de técnica. É dependente de ajustes do contexto, do ambiente, do que ele pensa sobre a situação dele melhorar o estilo de vida dele. É isso, brigar por técnica. Meu Deus, eu fico triste quando eu vejo não sei o que, terapeuta, o pessoal é impressionado com técnica, achando que a técnica vai fazer milagre. O pessoal não tem técnica nenhuma que faça milagre. Se tiver uma que faz quase um milagre, é o exercício. Então é isso que o fisioterapeuta tem que aprender. Isso, escutar, algumas coisinhas de terapia manual, entendeu? Mas a situação tá séria. E esses dados que eu venho apresentando aqui para vocês vão me mostrando isso. Só o Brasil pede 3 vezes mais exame do que 30 países super desenvolvidos. Então o problema começa na base. Então, a gente aqui, nossa comunidade de avaliadores de coluna, a gente vai tentar melhorar essa base. Olha só, desde 2007, o Colégio Americano de Medicina e a Sociedade Americana de Dor, eles já pedem, pessoal, profissionais da saúde, vocês não precisam ficar pedindo exame de imagem direto para pessoas que têm dor lombar. Vocês têm que se preocupar com aspectos psicossociais, contextuais, ambientais, desde 2007. Isso tem quantos anos? Estamos em 2020, né? Tem 13 anos. É tanto que essas sociedades, a Americana de Medicina e a Americana de Dor, eles criaram esses critérios para você solicitar exame de imagem, para você levar em consideração. Se tiver suspeita de doença grave, e essa suspeita de doença grave, anota, só pode ser suspeita se tiver um monte de bandeira vermelha,
mais déficits neurológicos graves e progressivos. Se teu paciente chega com uma dor nota 10, 9 e não consegue nem andar, isso não significa que você tem que pedir exame de imagem, porque isso não é bandeira vermelha suficiente. Bandeiras vermelhas são os que a gente comentou, que podem indicar fratura, tumor, infecção, síndrome da cauda equina, enfim. Então, bota na cabeça, dor alta e incapacidade alta não é sinônimo de problema grave na coluna. Porque do mesmo jeito que tem alguém que leva carne para o açougue para você comprar, existe alguma coisa que leva a incapacidade para o teu paciente. E o que leva a incapacidade para o teu paciente, o que afasta ele das atividades dele, não é nada estrutural. Tem estudos publicados na PEN, que é a maior revista sobre dor do mundo. São aspectos psicológicos e comportamentais. É isso. Então, teu paciente chegou, que ele está totalmente incapacitado, afastado de tudo. Isso não significa que você precisa de exame de imagem, porque incapacidade não tem nada a ver com estrutura. Anota isso daí. Incapacidade tem a ver com aspectos psicossociais e comportamentais. Pronto. Dor também não é parâmetro para pedir exame de imagem, porque dor é um output, é uma saída que vem da interação de estímulos com a sua neuromatriz. Então, são coisas que você recebe que interagem com o que você aprendeu durante toda a sua vida para soltar a dor. Então, dor também não é parâmetro, porque dor não está ligada diretamente à estrutura. Tem pessoas que não têm defeito nenhum, que sentem uma dor enorme. Tem pessoas que, ao receber carinho, gritam de dor, que são pessoas que estão em estado de alodinia. Então, só para você ter noção, como estrutura não tem relação direta com dor, nem dano em estrutura, porque um carinho não está danificando a estrutura. Então, como é que uma pessoa está ali morrendo de dor? Então, isso, pronto, se fosse resumir a live de hoje, leva isso para a vida. Dor e incapacidade alta, isso não é parâmetro para solicitar exame de imagem, mas é isso que a gente acaba considerando. O paciente chega com muita dor e sem se mexer, exame de imagem. Nós, o médico, todo mundo, isso não é parâmetro. Pega essa visão. Tá bom? Os parâmetros são todos aqueles que nós falamos lá no começo da live. Porque incapacidade não está ligada à estrutura, anota. Incapacidade, que é afastamento, deixar de fazer as coisas, está ligado. Baixa autoeficácia, medo e sofrimento psicológico. E dor é multidimensional. São aspectos límbicos, associativos, sensoriais e um monte de coisa. Mas a estrutura também é o de menos. Tá bom? Deixa eu ver aqui essa pergunta do Marlon. Vi uma discussão no feed de um fisioterapeuta de joelho aqui do Ceará. Ele deu uma opinião da ventosa, veio um monte de gente dizendo que ele estava criticando a medicina tradicional chinesa. Pessoal, a gente não pode se apegar a isso não, a técnica não. A gente tem que aceitar a ciência. Porque o que diferencia a gente da minha avó, de um pai de santo, de um macumbeiro, enfim, desse pessoal que trata através de magia, superstição, é que a gente trabalha com ciência. Se você não trabalhar aliado com a ciência, o que é que está diferenciando você da minha avó, que trata com chá, que trata com reza? O que é que está diferenciando você da minha avó? Nada. Porque minha avó disse que pela experiência dela, todo mundo melhora de qualquer dor. Com chá, com canela de velho, com aquele doutorzinho. E você disse que pela sua experiência, a pessoa melhora com técnica tal. Mas nenhum você está vendo comprovação científica. E isso é ético. É ser ético. Você ir atrás de comprovação científica. Artigo 8º do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Lá no Código de Ética eles dizem que a gente tem que se atualizar tecnicamente, cientificamente, culturalmente. Então, se você não está fazendo isso, além de você estar sendo antiético, você está no nível abaixo da fisioterapia. Você está trabalhando igual a minha avó, igual o meu vizinho macumbeiro, enfim, porque a ciência é o que vai respaldar, é o que vai ajudar a gente a entregar melhores resultados. Então, basicamente, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Se eu fosse fazer aqui um geralzão, vamos lá. Anota, para quem chegou agora, para quem está agora, um resumão. Exame de imagem, pessoal, não é para ser solicitado se teu paciente chega com uma dor enorme
e nem se teu paciente está com incapacidade enorme. Porque quando você pede um exame de imagem, você quer ver a estrutura. Incapacidade, vou falar pela milésima vez, não está ligada à estrutura. Incapacidade está ligado a aspectos psicossociais e comportamentais. Baixa autoeficácia, medo e sofrimento psicológico. Exame de imagem não vê isso na coluna. Então, o paciente está se arrastando, não está nem andando direito, isso não é parâmetro para pedir exame de imagem. Dor também não é. Infelizmente, é o que a gente mais faz. Se vê o paciente sem se mexer com muita dor, pede exame de imagem. Para pedir exame de imagem, você tem que fazer o quê? Suspeitar de condições graves, que é com um monte de bandeira vermelha. Só com um é um erro, é com um monte. E se teus pacientes apresentarem déficits neurológicos graves e progressivos, aí sim, pede exame de imagem, que pode ser que tenha algum problema sério, que é raridade, tá bom? É menos de 1%. E se você teimou, aqui com o tio Douglas, se você teimou, e mesmo assim resolve ficar submetendo o teu paciente a exames de imagem, pedindo para ver, pode ter certeza que você está contribuindo para ele ficar mais exposto à radiação, tá sofrendo de radiação, aí ele tá gastando demais, gastos desnecessários, tá bom? Porque exame de imagem não vê a realidade do teu paciente. Além disso, pode estar levando esse teu paciente a ser submetido a condutas invasivas como cirurgia, e o pior de tudo é que você está criando expectativas negativas no seu paciente, nocebo. Porque se teu paciente passa por 3 exames de imagem, como foi o que citaram aqui, né, na nossa live, e todo mundo vê a mesma coisa e não consegue resolver, o que é que vai ficar na cabeça do teu paciente? Que ele é incurável, que o problema dele é o mais sério do mundo e que ninguém resolve. Então ele vai entrar o quê? Pode até entrar no estado de depressão, se incapacita ainda mais, já que ninguém consegue resolver. Então só traz malefícios, pessoal.